E o Coutinho ele sai pegando na coxa ali, né, no posterior da coxa. E muita gente se questionou, mas é mais uma lesão? Ele estava, inclusive, com muitas faixas ali, né, aquelas faixas de fisioterapia. Mas a informação que a gente tem é que ele sentiu câimbras e aí, por isso, ele pediu para ser substituído. Apenas estava cansado e que está tudo certo com ele. Não dá mesmo. Mari, é o Coutinho, na versão que o torcedor espera vê-lo em campo, esse de hoje? Não do que ele pode oferecer, mas o que ele oferece já é o que o torcedor espera. Marcando em clássico. Ele pode mais ainda, pode, né? Não, tecnicamente ele pode mais, fisicamente ele ainda vai melhorar. Então o torcedor esperava gols em clássicos, já aconteceu gol em clássico. Gol em partida decisiva, em mata-mata, já aconteceu gol em mata-mata. Mas ele ainda pode oferecer mais. E numa situação em que, para ele foi ótimo, o momento em que ele pôde estar no Vasco e o Vasco já ter melhorado e não ter a dependência, como o Vasco passou no caso do Payet, por exemplo. Quando o Payet chega, o Vasco precisava de um jogador como o Payet e ele só vai oferecer o melhor na temporada seguinte, que é quando o condicionamento físico está muito bom. Só que não é uma temporada boa do Payet, né? De muita oscilação, problemas físicos. Então o Coutinho ele chega para também suprir essa ausência de setor, de equipe, né? E tecnicamente tem muito para oferecer, mas ainda não está no seu 100% do físico, assim. O lance até da câimbra, assim, ele pede para ser substituído antes de uma dividida em que ele eleva o pé e sente, eleva a perna e sente a coxa, mas fisicamente, num momento muito bom, é disso para mais, com certeza. Eu estou até pegando o Payet, né? O Payet, para ver quando ele entrou aos 66, isso, né? Inclusive, foi a mesma minutagem do Felipe Coutinho, né? Um saiu, o outro entrou. Eu acho que é interessante, porque o Payet entra no ano que foi assunto, lembra? Claro. Magrinho, seco, tal, porque ele chegou com a bola, com o avião no ar o ano passado, com o meio do campeonato e tudo mais. Eu esperava mais, eu acho que todo mundo achou que o ano seria diferente do Payet. Eu queria que você falasse sobre o Payet um pouco do que deu para ver hoje, mas nesse contexto mais geral. Não, eu achei que ele fosse se mostrar uma figura mais influente para o Vasco nos bons momentos do que ele até tinha sido na campanha não, né? Mas no trecho do campeonato em que o Vasco conseguiu escapar. Ou seja, ali as rodadas finais. Ele fez gols importantes, boas atuações. Ele inicia o ano muito empolgado com aquela coisa da parte física, os quilos que ele perdeu e todo mundo falando sobre isso. Eu imaginei que assim, ele teria grandes possibilidades de ser uma figura no Vasco. Ele não está fazendo... Ele não está decepcionando, pelo menos não a mim, porque, né, mesmo com essa expectativa que eu tinha. Quando ele entra em campo, você percebe o tipo de toque que ele tem na bola, leitura, a jogada de bola parada que ele é capaz, falta perto da área, ele é um tremendo de um perigo, mas eu achei que ele fosse mais atuante, mais frequente e mais decisivo. Eu acho que fica aquela coisa assim, se olha menos para ele também, com a chegada do Coutinho, de outros jogadores importantes, e aí você vai deixando menos de lado, a decepção também da torcida acaba ficando menor. Quando a gente pensa no jogo da volta, Mari, você consegue projetar um jogo tão aberto como esse na Arena MRV, ou você já pensa num Galo que pode mudar a sua característica de jogo, porque já está com um 2-1? Milito tem feito isso, né? Ele tem montado estratégias diferentes, né, nessas Copas, exatamente. Então isso pode acontecer. De fato, vai ser um outro cenário, um cenário completamente a favor do Vasco, né, no sentido de clima mesmo, de torcida, de estádio. Acho que o Vasco ele carrega muito isso, né, dessa motivação desde a temporada passada, por outras razões, por conta de rebaixamento e agora brigando para ir a uma final de Copa do Brasil. Então, o momento é muito bom do torcedor com a equipe, né? A equipe tem dado respostas e o torcedor tem comparecido. Mas eu acho que parte muito dessa estratégia do Milito. Ele já entendeu como jogar, né? Nesse sentido aqui, as Copas. E aí ele pode pensar nessa estratégia para defender o resultado. Mas é um Vasco que já mostrou diversas vezes que pode estar com um jogador a menos, pode estar sendo sufocado, que ele aproveita a única oportunidade que tem normalmente. Vamos fazer o seguinte, vamos à Arena MRV, já mais de debate dessa vitória do Galo de virada diante do Vasco da Gama 2-1, para a gente acionar a nossa repórter Vitória Leite, trazendo ambiente, o clima por lá dessa vitória importante do Atlético Mineiro diante do Vasco da Gama. Vitória, seja bem-vinda, boa noite para você. O Alex ficou um tempo fora, né? Ele teve uma lesão não grave, mas teve, estava se recondicionando também.
mas é um jogador muito experiente, né? Nesse nível de jogo faz muita diferença quando você tem um cara mais acostumado, né? Então, a gente tem testado várias opções ali, a gente tem tentado perceber qual é o melhor caminho ali, né? A gente perdeu o Adson, a gente perdeu o David, 2 jogadores importantes, e a gente não pode ficar só remoendo aí a ausência desses 2 jogadores. A gente tem que buscar soluções para a gente perceber o que vai encaixar melhor. Então a gente está testando, a gente está trabalhando, alguns jogadores têm dado grandes respostas ali, e a gente vai tentar buscar o melhor caminho para cada jogo. Hoje a gente conseguiu colocar o Alex por 15 minutos mais ou menos, né? Então é mais um jogador experiente que a gente ganha lá na frente, ganha nos momentos que a gente vai precisar rodar o grupo, e é um jogador qualificado. A gente está tentando ter mais jogadores desse nível aptos aí a hora que a gente precisar. Aqui, Paiva, boa noite. Jonathan Santos, canal BTV Esportes. Professor, até pegando um gancho na pergunta do Murito em relação justamente a isso, ainda a não utilização do Máximo Domingues. É um jogador considerado versátil, de fácil adaptação, que chegou e só teve 13 minutos contra o Palmeiras. Queria saber se o senhor pretende utilizar com mais chance no próximo jogo, o motivo de ainda não utilizá-lo. Sim, Maxim tem treinado bem, é um jogador que está se adaptando, né, à velocidade do jogo. Aqui é um jogo mais intenso, é um jogo que dá um pouco menos de espaço, né? E eu acho que ele está se adaptando bem. Eu acho que é mais um jogador que poderia ter entrado nesse jogo, né? A gente optou pelo Menezes, que tinha jogado o jogo contra o Cruzeiro, então a gente quis ganhar esse ritmo de jogo que o Menezes teve contra o Cruzeiro, mas é um jogador que está a ponto de entrar, a ponto de entrar e dar conta do recado. É um jogador técnico, é um jogador que dá fluidez de jogo para a gente, e ele já está apto. Acho que a qualquer momento a gente inicia um jogo com ele ou coloca ele no decorrer do jogo, mas ele está nos planos e tenho certeza que ele vai nos ajudar bastante. Paiva, Lineker Biondi, canal Mário Coelho Vasco. Eu vou voltar nesse assunto, né, porque é o que a torcida do Vasco está querendo saber a respeito do zagueiro Léo. Hoje ele comprometeu nos 2 gols, isso foi claro, né? E você falou que é importante um zagueiro com a perna esquerda. Então, quem brigava pela vaga ao lado do Léo era João Vitor e Maicon. Eu queria saber sobre essa titularidade do Léo, ou se existe a possibilidade também de outro zagueiro atuar por ali. Porque o fator predominante em São Januário vai ser a torcida. E você falou sobre riscos, né? Que você arrisca e às vezes acontecem situações adversas. Só que, e contrário ao seu fator predominante, aquilo que vai fazer diferença, você não acha que vai trazer uma energia ruim em qualquer detalhe que o zagueiro Léo faça durante o jogo e acabando com essa atmosfera? Eu acho que tem um peso grande, sim. A gente teve os nossos zagueiros contestados, né, por muito tempo. Acho que a gente está conseguindo dar uma resposta. Eu sinto que hoje o Vasco é uma equipe equilibrada, é uma equipe que consegue se portar bem defensivamente. A gente conseguiu melhorar o futebol dos nossos zagueiros. E a gente tem que ir para o jogo com o que a gente sentir que é a melhor opção, né? Acho que o João é um zagueiro fantástico também, fez um grande jogo contra o Cruzeiro, tem a sua característica de jogo, é um zagueiro veloz. O Maicon é um zagueiro muito experiente, corta muito caminho, é um jogador que dentro da área é muito forte. O Léo é um zagueiro rápido, canhoto, acho que cada um tem a sua característica. Mas é importante, quando chegar o jogo do Atlético, a gente perceber quem vai estar mais pronto. Acho que todos os detalhes, assim como você diz, faz muito sentido, e não dá para me encaravar aqui agora para você quem que a gente vai colocar, né? Porque a gente tem 2 jogos antes pela frente e a gente vai trabalhar da melhor maneira possível para a gente colocar os 2 que vão estar mais aptos e vão conseguir fazer um grande jogo contra o Atlético, assim contra o Juventude, assim contra o São Paulo. Mas a gente tem que ter paciência ali para a gente perceber o que vai acontecer e a gente vai dar uma resposta para a torcida dentro de campo. Para mim isso é o mais importante. Paiva, boa noite. Rafael De Angeli, aqui, TV Globo. A gente sabe, você já falou algumas vezes na entrevista, né, que faltam ainda 2 jogos, falta um tempo até essa partida de volta, mas vai ser disputado em São Januário, num outro ambiente.
Eu queria saber o que a gente pode esperar dessa partida de volta, mesmo levando em consideração que ainda tem um tempo pela frente. Assim. Como é que você acha que vai ser esse encontro novamente com o Atlético lá? A gente sabe que o Atlético é uma equipe que tem muita posse de bola, acho que é a equipe que tem mais posse de bola no Brasil, e o Vasco vai começar essa partida em desvantagem, né? Com uma derrota parcial, digamos assim. Como é que você imagina que vai ser esse jogo lá? Para nós vai ser uma guerra. Tem que ser encarado como uma guerra. A gente tem que ir para o jogo do tudo ou nada. A gente não pode em nenhum momento pensar que a gente não vai conseguir. A gente não pode ficar colocando o peso do Atlético, da capacidade que eles têm, que a gente conhece. A gente tem que ir fazer o nosso dever de casa. A gente tem que ir agredir o Atlético o tempo todo, tirar a bola do Atlético. A gente tem que jogar buscando o gol o tempo todo. E a gente tem que jogar no nosso limite. A gente tem que jogar no nosso limite porque está valendo uma final e a gente quer chegar muito nessa final. Então a gente precisa jogar o jogo, encarar o jogo como uma guerra, como uma batalha, e a gente vai ter que sangrar muito para a gente conseguir reverter esse placar. Mas a gente vai, do primeiro minuto, a hora que o juiz apitar, a gente vai buscar a vitória o tempo todo, e a gente tem internamente certeza que a gente pode conseguir. A gente vai lutar muito, a gente vai trabalhar muito para a gente buscar essa classificação para a final. Valeu. Não vai, não faz. Obrigado. Ouvimos o Paiva, técnico do Vasco da Gama, falando sobre vários assuntos, performance, a zaga, Léo. Eu vou até começar com a Mari falando sobre isso, porque é onde a imprensa que acompanha o Vasco batia mais a questão da defesa. E o Léo falou sobre Felipe Coutinho, falou sobre a performance como um todo. Zaga, e o Léo especificamente, realmente abaixo? Queria que você falasse um pouquinho. Foi assunto mesmo, né? E a primeira pergunta envolvendo o Léo fala justamente no lance, nos dois, né? Que o Paulinho tá em cima dele e consegue se antecipar e vencer a jogada. No gol que acontece do Arana, que ele sobe, enfim, ali não foi. Mas no outro lance em que ele consegue fazer o gol, ele se antecipa e é o Léo que tá na jogada. E a pergunta, ela também é sobre como o Paiva imagina montar essa zaga no clima de São Januário. Uhum. Talvez pensando até em preservar o Léo, que é alvo da torcida por diversas vezes. O Paiva até pontua, né, que é uma comissão que conseguiu melhorar a zaga. E eu concordo, porque ele melhorou o Vasco como um sistema defensivo. Antes dele, realmente, estava bem puxado para o Vasco. Mas ainda tem essa oscilação individual. Acho que tanto do Léo quanto do Maicon. E aí é uma questão dele pensar, né, se vale a pena você expor o jogador nesse momento, se você tem esse nível de confiança para colocar ele como titular lá em São Januário, ou se ele vai montar a zaga de uma outra maneira. Ele fala que ele faz esse rodízio, e ele realmente faz. Ele troca muito, né, a dupla de zaga, mas ele tem que pensar no clima que vai estar em São Januário. Ô, André, mas ele fala também, e eu acho que passou pelos nossos comentários aqui, de uma maneira muito tranquila em relação ao Vasco de hoje, né? E aí ele fala, olha, a gente vai levar agora para São Januário e a gente vai responder em campo nessa partida da volta. Ou seja, ele parece feliz com dois... Não vou dizer feliz, confiante. Mas ele parece confiante, muito tranquilo. E ele tem motivo para isso. Bom, primeiro a mensagem dele tem que ser essa mesmo, né? A mensagem pública tem que ser essa mesmo, né? Não dá para um técnico nessa situação, perdendo um jogo de ida por um gol de vantagem, se mostrar pessimista em relação às possibilidades do próprio time em casa na partida de volta. Mas ele está muito à vontade já há muito tempo como comandante do time do Vasco. Sim. Então hoje o Paiva entende que o que ele fala tem que ser o pensamento interno, o torcedor precisa se conectar, porque o Vasco tem chance de ir em São Januário, na partida de volta, se classificar. O Vasco não é um time que vai amassar o Atlético Mineiro, não é essa a característica do Vasco. Se depois da próxima rodada da Copa do Brasil, a gente estiver aqui comentando como foi esse jogo, porque depende das nossas estratégias, né? Talvez a gente esteja no ar antes do jogo, são coisas que... São sistema tático. A gente também tem nossa estratégia. São táticas, Mas se a gente estiver no pós-jogo e o Vasco tiver conseguido a classificação, independentemente de como for, a gente vai falar sobre uma partida em que o Vasco se defendeu bem, aproveitou suas oportunidades, não teve assim uma atuação tão generosa do ponto de vista ofensivo, mas conseguiu superar o Atlético Mineiro, seja com bola rolando, seja numa eventual decisão por pênaltis. Para isso, o Vasco tem que, no mínimo, devolver esse resultado. Então, eu acho, a minha impressão foi que o Paiva
entendia antes do jogo que uma derrota por um gol de vantagem não seria um resultado tenebroso, e não é mesmo. E pensando em como foi o jogo, eu acho que essa conclusão é até mais fácil de você se conciliar com isso. Perdemos, não era o que a gente queria, mas um gol de vantagem permite que a gente faça um jogo com chances no Rio de Janeiro. Eu acho que é isso que o Vasco vai fazer. Que jogo, hein, pessoal? O Vasco começou com tudo, mas infelizmente não conseguiu segurar a vantagem e acabou levando a virada. Agora, a missão é reverter o placar no segundo jogo. O que vocês acham? Dá pra virar? Comenta aí embaixo. E se você curtiu o vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que rola com o Gigante da Colina na Copa do Brasil. Valeu, galera. Até a próxima.